Paz, Senhor, para todos que nos assistem, para todos que nos ouvem através desse canal. Nós estamos dando continuidade aqui no livro de introdução ao Novo Testamento. Na última aula nós falamos a respeito dos evangelistas e em maior evidência, o livro de João, ou o evangelho que escreveu segundo João. Nós falamos um pouco a respeito disso. E nós vamos dar continuidade aqui falando dos evangelhos e da sua sinopticidade, ou seja, os evangelhos sinóticos, buscando cada um com o seu perfil, mas buscando, ou cada um com o seu ângulo, mas buscando a mesma linha, definindo uma verdade dentro dos eventos, cada um na sua ótica, né? E no seu perfil. O tema central é formação, estabelecimento e expansão do cristianismo. Unidade 2, capítulo 5 e lição 1. Então, os evangelhos, vamos falar sobre os evangelhos e um pouco a respeito da questão sinótica e a importância disso, né? Sabemos que a sinoticidade de Mateus, Marcos e Lucas consolidam a história, elas testificam e interagem a história, né? Certo? Essa foi a forma que Deus usou para consolidar a sua historicidade. Então, sinótico significa ver juntos, ou ter a mesma visão, ou ainda, olhar em o mesmo ângulo. Então, nós vamos ver um pouco isso nos evangelhos, né, de Mateus, Marcos e Lucas, não de João. João, ele está voltado mais à espiritualidade, aqueles que já entendiam um pouco mais a respeito do que era o reino de Deus e por que ele foi implantado na terra. Então, João é mais espiritual, né? O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Tem que ser um pouco mais espiritual para entender isso, tá certo? Mas os primeiros evangelhos, eles têm uma sinoticidade, tá certo? E aí nós vamos ver um pouco a respeito disso. Origem dos sinóticos. Estão ligados uns aos outros para um objetivo comum, uma vez que descrevem os mesmos eventos históricos. Então, homens de perfis diferentes, pensamentos, né, cada um do seu pensamento, mas olhando para a história e escrevendo aquilo que ele viu dentro da história e, por fim, consolidando os fatos. Existe uma hipótese, algumas hipóteses desse documental. Hipótese A, e ainda falando dentro da questão dos evangelhos, né? E as fontes, nós vamos ver aqui, parte da ideia de que cada evangelista tenha redigido o seu texto a partir de fontes diferentes e independentes umas das outras, né? Esse é o conceito, né? Parte dessa ideia. E isto é uma hipótese, nós chamamos de hipótese A. A hipótese B, documental, ela diz o seguinte, que essa hipótese, ela se fundamenta na tese de que Mateus, Marcos e Lucas têm utilizado uma única fonte comum na composição das suas respectivas obras. Vamos evidenciar aqui, deixar claro aqui que isso são hipóteses dos estudiosos, dos historiadores, certo? Cada um buscando a sua própria fonte, e aqui nessa hipótese é a relação de Mateus, Marcos e Lucas, utilizando uma fonte comum. Vamos ver um pouco na frente, vamos definir essa ideia. Hipótese C, hipótese elaborada a partir da ideia de que Marcos tenha sido a fonte informativa para a redação dos dois evangelhos seguintes, Marcos e Lucas. Então, isso aqui é mais uma hipótese de que Marcos, porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser redigido. Existe uma hipótese de que Mateus e Lucas tenham buscado informações no evangelho que escreveu Marcos.
A hipótese D, documental, ainda no 5.2.4, fala assim, a mais provável hipótese de que sustenta que os 4 evangelhos tenham sido redigidos a partir de 4 fontes distintas. A mais provável é essa, né? De que os evangelhos eles tenham sido escritos de fontes distintas. Aí, a tradição, hipótese D ainda, dentro da hipótese D, a tradição antioquiana, a tradição cesariana, a fonte Q e o pró-Marcos, informações contidas de Pedro. Ou seja, essas são, esse conceito, essa hipótese, é a hipótese mais provável. Ou seja, de que os evangelhos têm buscado essas fontes, né? A fonte antioquiana, né? A tradição cesariana e a fonte Q e a fonte proto-Marcos. A proto-Marcos ela está relacionada a informações contidas de Pedro, que evidencia muito na carta, no Evangelho de João, tá certo? A antioquiana refere-se mais ao Evangelho de Mateus e a tradição cesariana e a fonte Q nos Evangelhos de Marcos e de Lucas. Tá certo? Então, é isso. Nós finalizamos aqui esse momento, né? A nossa referência é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e da Anhangabaú, São Paulo. Nosso canal no YouTube é o Núcleo Bate Glória. Inscreva-se, dê o seu like e participe conosco. Ok? Um forte abraço para todos e fique na paz do Senhor.